O reino de Deus está em movimento. O reino de Deus não está parado, não está fixado, pregado em algo. O reino de Deus está se movimentando. A Bíblia diz que o povo de Deus seguia a nuvem que parava um dia, uma semana, um mês e até um ano. E quando a nuvem se movia, lá ia o povo seguindo a nuvem naquele movimento. Disse Jesus: aquele que quiser me servir, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus significa seguir algo, seguir Ele. Ele não está parado. Não é algo estático. Talvez a religiosidade te deixa num lugar muito confortável, mas olha o que Jesus veio fazer nessa terra. Ele veio confortar os aflitos e veio afligir aqueles que estavam confortáveis nas suas posições. Sentado naquela cadeira de Moisés, o reino de Deus está em movimento. O Senhor Jesus diz que aquele que cresce nele fluiria rios de águas vivas. Olhe para mim, preste atenção. Dentro de você, se você habita dentro desse reino de Deus, vai fluir, não vai ficar parado. Rio não é parado. Rio é algo que está em movimento. Jesus disse: o reino de Deus está próximo. Sinal que ele estava chegando, ele estava se movimentando. Jesus, na oração do Pai Nosso, disse assim: quando você orar, você vai dizer assim: venha o teu reino. Por quê? Porque ele está se movimentando. Quando alguém ia falar de Jesus para outra pessoa, aquela pessoa dizia assim: olha, Jesus está passando por aqui. Aleluia! Jesus estava em movimento. Jesus não tinha escritório. Jesus não tinha parada. Aliás, Jesus diz assim, ó: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou uma parada, eu sou um caminho. O que se faz desse caminho senão uma bela de uma caminhada? Como está a sua vida cristã? O reino de Deus é um movimento. E aqui no texto sagrado de Atos capítulo 1, verso de número 8, disse Jesus para os apóstolos: vocês vão pregar em Jerusalém, como também toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aí o que aconteceu? A igreja cresceu, a igreja prosperou, a igreja fluiu, a igreja ela estava muito bem, confortável. Aonde? Ali em Jerusalém. Mas o reino de Deus não parou e não deixou de ser um movimento. Guarde comigo essas palavras. Jesus disse: vocês vão pregar em Jerusalém, também na Judéia e em Samaria e depois nos confins da terra. O reino de Deus é um movimento. E aqui em Atos capítulo de número 8, versículo de número 1, os apóstolos não entenderam o mover de Deus que se move, se movimenta, não entenderam o siga-me e prossiga. E o que aconteceu? Eles ficaram ali muito confortáveis na sua posição. Em Atos capítulo 8 diz assim: e também Saulo consentia na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, Samaria. Aqui eu entendo, os apóstolos não se lembraram de que o reino de Deus era esse movimento. E se esqueceram que não é para ficar parado, alojado em Jerusalém. Então Deus permitiu que uma grande perseguição viesse contra a igreja, para que a igreja se levantasse, se movesse. E para onde foi parar a igreja? Na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, eu queria hoje que você parasse, analisasse, pensasse na sua vida cristã. Porque talvez esse movimento de Deus você não tenha deixado fluir. Então perseguições talvez Deus permitirá levantar contra você. Para quê? Para que você se levante, se movimente. A igreja toda se movimentou. Diz a teologia que aqui a igreja tinha aproximadamente 100 mil membros. A igreja toda se espalhou. E aí, um versículo triste: exceto os apóstolos. Os apóstolos continuaram ali em Jerusalém. Então o que acontece? No capítulo 9, Deus levanta o Saulo. Para quê? Porque o Saulo vai entender que o reino de Deus é um movimento. E o Saulo que vira Paulo, ele se levanta para realizar a grande obra de Deus, que é esse movimento de cura, de milagres, de fé, de santidade, de amor, que expressa o caráter, a vida de Deus. Entre no movimento de Deus, saia do seu barco e venha caminhar sobre as águas. Jesus veio confortar os aflitos, mas afligir
aqueles que estavam em pleno conforto. O reino de Deus está em movimento. Gostou da mensagem? Deixa o seu joinha aqui, ajuda a gente a divulgar a palavra de Deus. Que Deus abençoe.